Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Estamos no 29º episódio do podcast que tem como tema Impacto dos fatores ISD na rede de fornecedores e na jornada sustentável das organizações. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, Environment, o S, Social e o G, Governance. Mas nós vamos aqui falar em português, vamos falar no ambiental, no social e também governança. Esse projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem um apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRACE, Central Brasileira do Setor de Serviços, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. E também se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Rodolfo Viana, diretor-presidente da Fundação Ecomais. Muito obrigado, Rodolfo, pela sua participação, sua presença aqui. E o Walter Freitas, diretor de negócios da Level Group. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter a presença de vocês aqui. E eu quero só fazer aqui uma breve introdução, né? Abrindo esse nosso diálogo e só para colocar à mesa a questão da temática sustentabilidade, né? Mais do que nunca, vocês estão no mercado, vocês conversam com as empresas, interpretam o que está acontecendo no Brasil e no mundo e tem claro que o tema sustentabilidade é pauta absoluta dos principais líderes das nações, dos líderes das organizações, das empresas. É um novo estado de espírito, como costumo dizer, das organizações, e que provoca um impacto na humanidade, acima de tudo. Quando lá, em 2005, quando eu dei a primeira palestra a respeito desse tema, Rodolfo, o tema sustentabilidade, você precisava explicar, porque as pessoas, Walter, não tinham a menor ideia do que se tratava. Hoje, basta a gente pegar os jornais, ver os programas aí de TV, o que os noticiários estão demonstrando, o que está acontecendo na Austrália, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, os impactos das mudanças climáticas,
os eventos extremos climáticos. Aqui no nosso país, há uma semana atrás, o maior índice de calor no inverno nos 80 últimos anos. Quer dizer, na verdade, o ser humano está sendo atingido, impactado, e não é só aquela áurea organizacional, era a nação, as coisas meio que intangíveis. Agora o ser humano está percebendo que se ele não tomar nenhuma atitude, não mudar comportamento, não transformar o seu poder e novas atitudes em mudanças que vão favorecer a redução das emissões de carbono, novas atitudes éticas, novas ações que permearão novas condutas, nós teremos pouco tempo para as próximas gerações. Eu só vou dar um último testemunho. Na semana passada, eu fiz uma jornada de sustentabilidade junto aos jovens do 1º ao 3º ano do ensino médio, em escolas privadas. Trabalho voluntário que eu costumo fazer, e é incrível, Walter, o impacto dessa conversa, quando você começa a colocar no tempo, Rodolfo, as transformações que virão, porque nós não temos mais o que fazer com a nossa nave-mãe, a Terra. Muita coisa vai acontecer, e quando você expressa isso para 2030, 2035, 2040, o jovem começa a se projetar e fala, pô, daqui 8 anos eu vou estar com quanto? 25, 23 anos? Eu vou estar com 30 anos? Como é que vai ser a minha vida? E aí é lágrimas, é emoção. O jovem se vê numa dimensão, o que fazer, como fazer e o que ele, especialmente, pode fazer para mudar isso. Então, nós estamos vivendo essa pauta, ela é fundamental e é um pouquinho do que nós vamos discutir aqui com vocês, né? Colocar suas experiências e como cada um já está fazendo para minimizar tão graves problemas. E aí, Walter, você me permite, vou começar com você, querido amigo de longa data, se apresenta para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional e como diretor de negócios da Level Grupo. Super obrigado, meu Walter, você está aqui. Muito obrigado, Lívio. É um grande prazer, uma honra estar com você. Você que é um líder empresarial, um líder de iniciativas tão importantes, né? Quer dizer, uma pessoa que é reconhecida globalmente, né, no Rio 2020 como líder em sustentabilidade, muita coisa. Eu teria, assim, muita coisa boa para refletir. Vou falar um pouco de mim. Eu tenho 62 anos, eu me formei, né, na graduação em computação, lá na USP, fiz especialização na GV e na FIA, que na época era também da FEA, lá na USP, tá? Em administração e tecnologia. E a minha jornada profissional, ela começou com tecnologia mesmo, e eu fui evoluindo para treinamento. Eu sempre gostei muito de dar aula. Eu dava supletivo, né? Então, sempre foi um gosto pessoal. E aí eu fui me envolver também na parte administrativa e fui, na realidade, me voltei com a parte de contratos, né? Então, lá pelos idos dos anos 2000, eu mergulhei nesse tema, vi que aqui no Brasil tinha pouco se falando nisso, trouxe para cá uma série de metodologias que já eram bastante conhecidas lá nos Estados Unidos, e publiquei livro, né? Então, com isso, eu acabei publicando um livro que eu sou autor e dois livros que eu sou coautor. E com isso também me aproximei da Level, né? Trabalho aqui com a Level, com o Sori, com o Masa, que são sócios fundadores há mais de 15 anos. E lá na Level a gente se dedica muito na verdade, o foco é supply chain. Procurement, ou compras e logística, né? Então, com esse foco, a gente leva para as empresas, normalmente as empresas com as quais a gente trabalha são empresas de grande porte, né? Soluções de melhoria de controles ou de controles de custo, redução de custo, aumento de produtividade, soluções que a gente chama numa unidade de negócio, chama gestão, que é a parte de gestão de terceiros e fornecedores, motivo pelo qual também a gente tem feito bastante coisa nessa direção. E a parte de tecnologia, né, envolvendo
muitas vezes inteligência artificial, plataformas de marketplace e outros temas, tá? Então eu estou envolvido com isso. E profissionalmente também uma coisa que me dá muito prazer, eu estou envolvido muito com inovação, né? E tenho uma participação bacana com o MIT, que faz iniciativas de inovação em grande impacto no planeta, né? Então eu sou mentor e também juiz de algumas iniciativas destas com eles, tá? Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Muito legal, Walter. Obrigado aí pela atenção. Rodolfo, conte também para todos que nos acompanham um relato sobre sua atuação profissional e sobre a Fundação Ecomais. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Lívio. É um prazer e uma honra estar aqui também dividindo esse espaço aqui e falando de ESG, que é uma pauta que eu acho que todos nós aqui, né, somos apaixonados. Sim, e que a gente vê, como você bem falou no início, cada vez mais as pessoas envolvidas genuinamente nisso e vendo a importância, né, da gente discutir esse tema. Prazer também estar aqui com o Walter e dividir um pouco aí esse bate-bola de conhecimentos. Bom, falando um pouco da minha trajetória, eu sou formado, tenho 56 anos, sou formado em Direito também pela USP, aqui pelo Largo de São Francisco. Atuei no início da minha carreira também nessa área de Direito, durante os 5 primeiros anos, na BASF, que é uma indústria química. Trabalhei antes em alguns escritórios, mas iniciei, né, basicamente na BASF, e depois acabei fazendo uma carreira executiva. Durante muitos anos, tive 20 anos basicamente de uma carreira executiva, 10 na BASF, 10 em outra indústria. BASF, para quem não conhece, é uma empresa química alemã, e depois da química eu fui para a área de farmacêuticos. E nessa experiência eu tive possibilidade de estar atuando em diversas áreas. Atuei na área de finanças, fui gerente financeiro, depois fui diretor financeiro, depois também atuei na área de logística e supply chain, atuei na área de informática também, implementando sistemas integrados, né, implementando SAP, e tive experiências também fora do Brasil. Trabalhei na Alemanha por muitos anos, trabalhei na Espanha também por 2 anos, e após toda essa experiência de 20 anos, quando chegou em 2010, eu resolvi parar um pouco e repensar a vida, a carreira e tudo. Tirei um ano sabático e eu resolvi também entrar numa outra seara e ingressei no terceiro setor, depois dessa análise. E eu comecei a trabalhar no terceiro setor na Fundação Bienal de Arte aqui de São Paulo. Eu fui diretor superintendente da Bienal por 5 anos. Tive essa experiência que me agradou muito, tá saindo um pouco da vida puramente corporativa, indo mais para um lado que envolvia também uma parte de educação, arte, um pouco essa parte mais social. E aí, em 2016, eu ingressei na Fundação Ecomais, que é uma fundação privada, né, para falar um pouco do que nós fazemos. É uma fundação empresarial, criada e mantida pela BASF, que hoje tem 18 anos, ela existe desde 2005, e ela foi criada com o propósito de promover sustentabilidade no ambiente corporativo e também no ambiente social, na sociedade em geral. Então, nós atuamos tanto com empresas, desenvolvendo projetos de medição, principalmente de impactos ambientais, impactos sociais de projetos, e também atuamos junto a outras associações, junto ao poder público. Já fizemos projetos com a USP, nós trabalhamos muito com a Fundação Getúlio Vargas também, então trabalhamos com a Embrapa. Então tem uma miríade aí de parceiros com quem a Fundação vem desenvolvendo nesses 18 anos vários projetos, mas sempre muito focada na missão principal, que é trazer realmente essa pauta do desenvolvimento sustentável, tanto no ambiente corporativo quanto na sociedade em geral. E acho que a gente vem cumprindo bem essa missão, me dá um enorme prazer estar nisso. Já trabalhava antes, né, quando a gente falava de sustentabilidade um pouco mais do ponto de vista ambiental, já nas indústrias onde eu trabalhei a gente já tinha muito essa preocupação, a preocupação com o social, mas como você também acho que bem descreveu, houve um incremento, né, uma diferença na visão como se tinha há anos atrás de toda essa parte ambiental, social, assumindo agora também a governança nesse barco, e o que a gente faz hoje, o que a gente vê hoje, e mais ainda, o que a gente planeja fazer para os próximos anos, né? Para deixar realmente um legado mais positivo para gerações futuras do que o que a gente vê hoje. Sem dúvida. E, Walter, desculpe, Rodolfo, só para complementar, a Fundação Ecomais, ela também atua para dentro da BASF? Também.
A gente desenvolve projetos também. A gente auxilia também, a gente apoia também as unidades de negócio da própria BASF nas suas atividades, né, para desenvolver um portfólio mais sustentável de produtos. Então, a gente analisa, às vezes, uma nova versão de um produto comparada à versão atualmente no mercado. Ela traz economias, por exemplo, de água, ela traz melhorias no ponto de vista de energia, consumo menos energia para produzir um produto. Isso é sustentabilidade também. Então, isso a gente faz tanto para a BASF, para clientes da BASF e para outras empresas. E às vezes quando a gente fala, vamos tratar do tema de eficiência energética ou mobilidade urbana, etc., aí a gente procura os outros parceiros, vamos dizer, para fazer esses estudos. Então, isso permite, vamos dizer, uma atuação da Fundação em vários setores, de toda a cadeia. A gente tem projetos aqui na área do Walter também, né, falando da área de compras e fornecimento. A pré-cadeia hoje em dia é extremamente importante para as empresas, porque é ela quem vai dar o pouco tom, né, de como vai ser os seus próprios processos. Se você não atentar, você pode também trazer riscos para a sua própria cadeia. Então, a gente atua desde a pré-cadeia, nas empresas, em todos os seus próprios processos e também depois, né, como é que isso chega nos clientes, como é que isso chega nos clientes dos clientes, nos clientes finais e como isso depois reverbera para toda a sociedade. Então, eu gosto muito dessa forma de trabalho, tanto da Fundação quanto da BASF, de olhar toda a cadeia. E a gente vai falar aqui depois também de ciclo de vida, que é outra temática base da Fundação e que orienta também sempre esse pensamento holístico, né? Pensamento de todo o processo e não só de partes dele. Sim, muito legal. E aproveitando, Walter, deixa, já que o Rodolfo já botou a bola. Opa! Conta um pouquinho pra gente sobre a Level Group e o portfólio de atuação da Level. Excelente. Olha, a Level Group, ela atua num padrão que a gente chama one-stop shop. Ou seja, se o cliente, se a empresa quer uma solução de supply chain, ela pode ir na Level e ela tem um portfólio bastante extenso para isso, né? Desde consultoria, serviços gerenciados, plataforma de tecnologia. Então, a gente atende todo esse range. A gente hoje tem mais de 300 profissionais que trabalham conosco, né? Já estamos há 16 anos no mercado, atuamos em mais de 4 estados aqui no Brasil e mais de 4 países fora do Brasil. Tá? Então, hoje essa atuação é focado em empresas de grande porte. Hoje a nossa atuação é uma atuação que está bem sustentada nessa trilha. Além disso, a gente tem muita inovação lá dentro, porque a inovação não é mais um pré-requisito, é uma obrigação da empresa. Mas né? Porque os clientes exigem. Né? Exigem, né? Então, o que a gente tem? A gente tem produtos gerados através desse programa de inovação aberta, né? Cataloteca, Bânia, enfim, não vou me estender nisso. E a gente também tem produtos que viram startups. Né? Então, tem um EdTech que virou uma startup voltada para a supply chain, e isso faz com que a gente veja que a gente pode levar para o cliente não só a solução que ele eventualmente precisa naquele momento, mas criar novas soluções para o cliente, olhando o problema dele. Então, esse é o nosso grande propósito, ajudar o cliente a ir para esse novo momento, né, momento de transformação digital, momento de novo, inclusive, modelos de negócio que estão sendo criados para as empresas e ajudar ele a passar por essa transformação. Tá? Bacana, muito bom. E eu que conheci a Level há 14 anos atrás, eu pude acompanhar todo esse crescimento muito bacana aqui. Perfeito. Que você está conduzindo junto com o Masa, com o Sora. Muito legal. Rodolfo, uma pergunta agora conceitual. Na sua opinião, as empresas, no que tange as dimensões ESG, acabam priorizando qual das letras, ou E, ou S, ou D, no seu dia a dia organizacional? E como a Fundação Eco Mais se posiciona nessa questão? Nos dê Essa é uma boa pergunta já para começarmos. Eu acho que as empresas estão mais acostumadas a tratar o E, né, o ambiental, do que as outras dimensões. E por quê? Porque, como eu falei, já existe e existia em todas as indústrias, algumas mais, algumas menos, essa preocupação, essa estruturação com relação a toda a parte ambiental. Então, nós temos regulamentações ambientais, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a CETESB, a nível federal também nós temos as regulações. Fiscalização. Então, firme, né? Essa parte ambiental sempre foi uma área de cuidado das empresas.
E essa régua subiu, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje em dia a regulamentação ela é mais estrita e ela tem que ser mesmo. Mas as empresas já estão mais acostumadas. A parte de governança e a parte social, elas vêm em desenvolvimento, eu acho. As empresas estão vendo que elas precisam também se organizar e ter os seus processos documentados, formalizados, etc. E aí a gente está falando do Gzinho aí da governança. E também a parte social, muitas empresas já viam e sempre viram, mas muitas vezes pelo foco mais da filantropia, da parte, vamos dizer, de como eu trabalho com as minhas comunidades do entorno, e hoje em dia isso teve uma expansão muito maior. Eu acho que a gente vai falar aqui também um pouco, né, de como a gente está hoje nesse processo da parte social e o que a gente ainda tem mais a fazer. Mas eu veria mais ou menos disso. Como a gente trata isso na Fundação EcoMais, o importante, eu acho que é sempre a gente tratar as três letras em equilíbrio, vamos chamar assim. Porque uma pode ser mais importante para um determinado negócio do que outra, etc. Mas a sustentabilidade, ela se dá no que a gente chama do tripé, né? Então, assim, o ambiental, o social e o E, muitas vezes, que a gente traz do inglês, né, do environmental, como você disse, ele também serve para o econômico. A sustentabilidade, ela se ancora nesse tripé. Se você tem o eixo econômico muito bem resolvido, mas você tem problemas do lado ambiental e do lado social, seu negócio não para em pé. Ele não para em pé, nem hoje em dia, e no passado poderia até ser que sobrevivesse, mas hoje em dia, daqui para frente, não vai dar certo. Se você tiver também só o ambiental e o econômico, e o social tiver desequilibrado, você também não vai garantir o futuro do seu negócio. Então, realmente, o que a gente traz é a consciência para as empresas e ajuda através das ferramentas, através das metodologias, etc., a trazer realmente esses três aspectos no mesmo nível e com a mesma preocupação, porque eles têm que ser tratados como uma coisa só, porque é isso que vai dar a sustentabilidade de longo prazo, vamos dizer, para a empresa. E você bem lembrou, né, o conceito do triple bottom line, né? Exato. Que é o desenvolvimento econômico, e eu acrescentava sempre mais o quarto ponto, que é o desenvolvimento econômico, com equidade social, equilíbrio ambiental, mas com o ponto G. Exato. O ponto G, que é o G de governança, é o G da gestão, capaz de fazer com que esse guarda-chuva seja muito bem acomodado dentro das organizações. E só para também concluir um pouquinho mais sobre o que você falou, Rodolfo, quando a gente pega a indústria, o comércio, o serviço e o agronegócio, vamos dizer, são os 4 grandes eixos setoriais da economia. Como você bem comentou, a indústria, há muitos anos, era meio que o foco de todas as atenções ambientais, né, das leis, das pressões de fiscalização, sejam dos níveis municipais, estaduais ou federais. Mas os outros setores ficaram meio que, entre aspas, acomodados nas suas respectivas dimensões. Hoje não. Hoje, eu costumo até brincar, né? Lá na Avenida Paulista, o pastel da Dona Maria, que ela pega uma portinha de nada num cantinho lá da Avenida Paulista, ela emite carbono. Sim. Então ela precisa cuidar de vários pontos relativos àquilo que ela faz, né? Desde o óleo que ela frita lá seu pastel, como é que você descarta esse óleo? Preocupações, Walter, que há anos ninguém tinha, certo? O que ela fazia com o óleo? Chegava no ralo e jogava. E vai para o lençol freático, e vai não sei o quê. Hoje, a cabeça tem que ser outra, né? Em qualquer tipo de negócio. Então, o modelo se expandiu ainda bem, né? Sim. Para os outros setores, para que a gente tenha um nível melhor de reconhecimento sobre o tema sustentabilidade, né? Muito legal, Rodolfo. Walter, bons momentos aí, né, a gente passou. Walter, na semana passada participamos juntos de um grande evento que foi o Fórum de Gestão de Terceiros e Fornecedores. E nesse encontro divulgamos a 5ª pesquisa de gestão de terceiros e fornecedores, que foi uma obra de 4 mãos entre a Level e o Senan, que é o Centro Nacional de Modernização Empresarial, a entidade que eu presido. Uhum. E a gente já vem fazendo isso há 5 anos seguidos, né, numa pauta bem interessante. Comente para o nosso público algumas questões que mais te chamaram a atenção e que vale a pena a gente comentar aqui, e o Rodolfo também
poder trabalhar essa informação e dar seus pitacos. Excelente pergunta. Eu vou só tomar a liberdade de fazer um preâmbulo, que você comentou agora uma coisa interessante, né? Então, alguns setores que estão preocupados com sustentabilidade, eu acho que tem uma questão aí que a gente tem que abordar, que é maturidade em relação à sustentabilidade. Porque muitas vezes a empresa faz alguma coisa, mas está ainda muito no começo. E ela acha que por fazer aquilo, ela já está muito... Já é o máximo. Então, o Instituto Ethos tem uma metodologia para medir essa sustentabilidade. Os níveis de maturidade. O que eu vejo? Por exemplo, a gente tem uma divisão voltada para o agrobusiness, né? No setor, olhando o setor sucroenergético, né? Que são as usinas de cana-de-açúcar e também estamos mexendo alguma coisa com grãos. Mas o que a gente vê? As grandes usinas, elas têm já realmente uma determinada maturidade, então você já vê, né, lidar com essa questão do meio ambiente de forma bem interessante. Agora, a maioria das usinas não. E você vê isso também ligado à parte de supply chain, quer dizer, as maturidades elas meio se conversam. Então, hoje a gente vê a maioria das usinas ainda com uma grande oportunidade de se desenvolver em supply chain e se desenvolver também na parte de sustentabilidade. Vou dar um exemplo. Você chega, por exemplo, numa área de compras de uma usina e você vai perguntar de ESG. Pô, a gente queria conversar sobre isso e tal. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sei, deve ser uma outra área. Ela não sabe nem qual é a área. Então, assim, claramente existe uma oportunidade real dos empresários também, dos usineiros, olharem essa oportunidade. E aí, tem uma outra coisa, que é um mito que eu queria desconstruir, não sei se o Rodolfo vai concordar comigo, que ESG, implantação de iniciativas ESG, só geram custos. Não é verdade. Porque o ESG, ele também endereça um pouco, lidar melhor com desperdícios, que são impactantes para a sociedade, para o meio ambiente. Então, tem exemplo de empresas que lidaram melhor com desperdícios e isso apareceu uma nova fonte de receita para ela. Sim. Então, foi muito mais do que ela esperava. Então, eu acho que o importante é desafiar essas empresas e os próprios fornecedores, que a gente já vai falar, sobre isso. Quer dizer, ESG não é custo. Ele tem uma oportunidade muito grande de você rever processos e soluções para dar, inclusive, uma nova perspectiva e um resultado melhor. E antes de você fechar o parênteses, e aí a gente já pode fazer esse diálogo, quando a gente fala em práticas, né, ações e ESG, você está falando em eficiência. Então, você fala em eficiência energética e uso racional de água. Por exemplo, na indústria, especialmente na indústria, os grandes consumidores, o grande comércio, ou na agricultura, como no agronegócio, se você fizer um estudo de payback e custo de energia com instalação eventual de placas fotovoltaicas ou energia eólica que possam substituir a energia comum elétrica, você tem aí um resultado que vai levar a médio e longo prazo a grandes ganhos. Assim com a água. Dependendo da atividade, que você tem um uso expressivo de água, se você fizer projetos de uso racional, com certeza, no teu estudo de payback, você vai ter resultados bem efetivos. E é isso que você falou, exatamente. Estou corroborando o que você falou. ESG não é custo. É uma transformação que pode levar a novos caminhos, novas jornadas diferenciadas e trazer resultados. Isso. Excelente, Lívio. Então, fechando parênteses. Olha, depois eu vou abrir o parênteses de novo. Com certeza. Na realidade, esse evento foi assim, um evento bem interessante. Ele é o 5º evento, né? A gente já faz 5 anos que a gente faz ele. Eu queria agradecer também a participação tua, que foi brilhante. Você, que é uma pessoa que trouxe o tema terceirização para o Brasil, e isso foi reconhecido pela plateia, tinha mais de 140 pessoas lá dentro, né? E é muito gratificante ver você falar disso e com tanta energia e novas abordagens que você traz, tá? Bom, o que a gente percebeu, né, nesse evento, com esse evento? A terceirização, e aí quando a gente fala de terceirização, em geral, vamos falar assim, são fornecedores de serviços ou prestadores de serviço,
Tá? Em geral, a terceirização é isso. É só isso? Não, não é. Mas, em geral, ela faz, são esses prestadores de serviço. Tá? Então, uma coisa que a gente pode entender é que são empresas de pequeno porte. Talvez um pouco médio porte, mas, em geral, elas são de menor porte. Então, aí a gente já viu, né, um dos finds da pesquisa. A gente sempre, no começo desse evento, a gente faz uma pesquisa junto com toda a comunidade, tá? E, na realidade, essa pesquisa visa falar o seguinte, ó, o que está acontecendo e o que vai acontecer, qual é a tendência, esse é o nome do jogo. E uma das coisas que apareceram bem interessantes é o seguinte, da mesma forma que o ano passado, cerca de 65% dos respondentes falaram, olha, eu vou continuar intensificando as minhas ações de ESG ou estruturando ações de ESG para focar nesse tema. O que é, de certa forma, pouco, né? 65% é pouco, né? E aí, eu cruzo isso com uma outra resposta, que é uma resposta de uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae de Mato Grosso, agora lançada em agosto, que fez uma pesquisa com um público mais de micro e pequenas empresas, mas com o mesmo objetivo. Olha, como é que está a ESG? Né? E o que se viu? Olha, mais de 80% desconhecia o tema de ESG. E quem conhecia o tema já estava implementando ações, ótimo. Agora, mais de 90%, segundo essa pesquisa, eles não se aprofundavam porque não viam o benefício para o negócio. Olha que interessante. Então, na realidade, um pouco nessa questão do custo, quando a pessoa fala ESG, fala, pô, isso daqui é para o meu cliente, que é uma grande empresa, mas também ele tem muito dinheiro para gastar, eu aqui, com aquele meu controle de caixa e tal, aquilo vai ser um custo para mim. Essa é a primeira leitura dele. Então, ele não vê benefício, ele vê custo. Ao passo que existe muito benefício, não só para o negócio dele, mas para a cadeia. Então, o que eu gostaria de refletir e sugerir aqui, principalmente para os nossos ouvintes, né? Se você está lidando com uma cadeia de fornecedores, olha a tua cadeia de fornecedores com os sapatos dele. Se ponha no lugar dele e aí você começa a ver o seguinte, o que eu posso orientar essa cadeia do benefício que ela vai receber com as iniciativas. É claro que nem tudo vão ser benefícios diretos, ok, mas que uma parcela disso seja o fator de engajamento, porque eles só vão se engajar se a coisa tiver um interesse direto, mesmo que seja parcial. Então, eu acho que esse é uma das leituras mais importantes que a gente teve dentro do evento. Claro que teve outras coisas, por exemplo, ainda a questão de custo, quando as empresas contratam terceirização, ainda aparece de forma relevante, né? Então, o fato da empresa... Uma expectativa de redução de custo. Isso, uma expectativa de redução de custo. Então, qual é a questão? É assim, a empresa precisa entender, e aí eu acho que os dois, quando eu falo, não é só a cadeia de fornecimento, mas também as empresas. Olha, se você tem uma ação mais consultiva do teu fornecedor, se você tem uma forma de traduzir aquilo que ele vai passar e a expectativa da aumento de produtividade que ele pode trazer e tudo mais, isso se torna muito mais forte na relação. Então, você encaixa melhor a tua cadeia de fornecimento. Sim. Então, eu acho isso daí apareceu na pesquisa, né, como um ponto de desenvolvimento. Tanto assim que um outro item que foi um find que apareceu na pesquisa é em relação a como a percepção das empresas, e eu estou falando aí o ator grande empresa vê o benefício da terceirização. No ano passado, quando a gente fez essa pesquisa, cerca de 86% falaram, pô, tem um belo benefício para o meu negócio. Esse ano diminui para 70%. É uma redução muito grande. Significa que dentro das empresas existe uma necessidade das empresas também poderem divulgar e comunicar melhor isso. Eu acho que existe também uma oportunidade. E isso tudo está relacionado a ESG. Por exemplo, se você tem um prestador de serviço que falha na sua gestão e quebra, ele vai ter um impacto não só para a empresa no seu dia a dia das atividades que estava prestando, mas também social, porque ele não vai conseguir pagar os empregados e contribuir e ter aquela realidade social e impacto daqueles profissionais. Então, a gente está o tempo todo falando de ESG.
Então, essa conexão é muito importante. Isso são algumas das coisas que a gente teve como... Legal. Tá? Não, muito Como bom. visão. E eu acho que essa pesquisa traz também uns sinais interessantes para uma divulgação que provavelmente vai acontecer agora, né? Com todos esses sinais que você acabou de comentar e trazer uma reflexão, né? Para a empresa poder acelerar melhor essas ações. Muito bom, muito legal. É bom você me falar, nós estamos gerando um e-book, nós discutimos um pouco os principais findings da pesquisa, nós vamos gerar um e-book e eu queria oferecer isso para o podcast como uma oferta de um, né? Depois a gente vê como um link, é um conteúdo bem interessante que é bastante utilizado pelas empresas, tá? Muito legal, obrigado, muito bom. Rodolfo, como você enxerga o estado da arte hoje da sustentabilidade e aplicação dos conceitos ESG? E é bacana a gente fazer aqui um comentário, e vamos todos juntos se precisar, mas diante da sua voz, que a gente precisa pensar nesse contexto do mercado, né? A grande empresa que já tem uma referência e tal, mas a média, a pequena, ou até a micro, precisa entrar no jogo. Sim. E eu só vou abrir um parênteses antes que você responda. Eu fui acessado pelo Sindicom, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade. Eu dizer assim, você precisa dar um curso lá, porque as empresinhas de contabilidade estão começando a perceber que esse tema está mexendo com os seus clientes e eles não têm essa noção do que é. Sim. E o que a empresa de contabilidade, né, que faz a contabilidade, vai poder ajudar o seu cliente nessas práticas, né? Então é importante a gente perceber que esse tecido todo que é o mercado, ele tem várias réguas, como você já falou, Sim. Rodolfo. Mas a leitura tem que ser mais ampla mesmo. Perfeito. Bom, eu vou responder a pergunta aí de qual o estado da arte, abrindo e fechando alguns parênteses aqui no que a gente já falou aqui, porque as coisas estão todas relacionadas. Em sustentabilidade também tem isso, né? Você trata das coisas em grandes, em amplitude também. Eu acho que o estado da arte é aquilo que a gente falou um pouco anteriormente também. É você trazer as três dimensões ou as várias dimensões em equilíbrio. Um negócio bom não se sustenta se ele não tiver esse equilíbrio. A gente já falou aqui também nessa questão, eu acho que em sustentabilidade existe uma simetria muito grande. Os níveis de maturidade de mercados, de setores, de países, e a Fundação tem uma atuação na América do Sul, então a gente trata de projetos aqui no Brasil, mas também na Argentina, que está numa situação econômica e social, etc., muito diferente da brasileira, igual na Colômbia, igual no Chile, etc. Então, quando você entra em qualquer diversidade, seja de países, de setores, de empresas, micro, macro, empresas multinacionais, etc., isso tudo varia. E eu acho que o estado da arte ou a receita de sucesso é você saber exatamente adaptar. É como o médico que usa o remédio de acordo com a doença, de acordo com o estado do paciente. Em sustentabilidade não existe solução única para todos, mas com certeza todos precisam de uma solução. Então, sustentabilidade, um dos mitos também, né? O Walter falou de mito, um dos mitos que tem, sustentabilidade é coisa para empresa grande, sustentabilidade é coisa de multinacional. Essa fase já passou. As empresas nacionais estão no mesmo nível ou até algumas mais avançadas do que outras empresas. Microempresário, aquilo que o Walter também já mencionou, e você vê que eu vou aqui tentando pegar os ganchos aqui para tentar fazer sentido aqui para os nossos ouvintes também, né? Que essa conversa é uma plataforma única aqui. Essa parte econômica, ela é importante para a empresa grande e para a empresa pequena. Um salão de cabeleireiro ou uma borracharia, se ele economizar água no final do mês, ele vai pagar menos conta de água e vai ter mais para sobrar como seu resultado financeiro. Isso é sustentabilidade? Porque a água é consumo de recurso. É um bem super escasso no planeta. A água tratada tem um custo. Então, assim, é aí que eu falo da sustentabilidade, eu chamo um pouco, né, faço uma brincadeira de que é a sustentabilidade do diretor financeiro, é a sustentabilidade do CFO. Quando essa pessoa olha e fala, poxa, que bacana, eu reduzi aqui a minha conta de energia, eu reduzi aqui a minha conta de água, eu estou gastando menos matéria-prima.
Sustentabilidade tinha vários nomes no mercado. A gente já chamou isso de simbiose industrial, a gente já chamou isso de otimização, melhoria contínua. Todo mundo que tem mais experiência aqui no mercado, nesses últimos 30 anos, já passou por vários nomes de sustentabilidade. E isso acontece muito na minha prática. Às vezes, quando você vai, por exemplo, principalmente no ambiente fabril, no ambiente de operações, quando você vai conversar de sustentabilidade, as pessoas imediatamente relacionam, mas a gente já fazia isso, chama não sei o quê. E tem um outro nome, mas é a mesma coisa. Por quê? A embalagem muda. A embalagem muda, mas se a gente estiver indo nessa linha de menor consumo de recursos, a gente tem hoje um conceito, né, que é muito importante, que a gente trabalha muito na Fundação Ecomais e também na BASF, de economia circular. O que é resíduo, se não matéria-prima, que a gente está hoje mandando para aterros ou, em muitas ocasiões, nem para aterro. Às vezes isso vai para o meio ambiente ou vai para o oceano. Então, assim, como é que a gente circulariza isso e não trabalha mais com o conceito de resíduo, mas trabalha com o conceito de que aquilo que foi utilizado quando chega ao final do seu ciclo de vida pode ser e deve ser reutilizado em um novo ciclo. O processo mais longevo, né, o projeto mais longo que a Fundação atua, por exemplo, é um processo na fábrica de tintas da BASF. A BASF é a detentora da marca Suvinil. E nós temos uma fábrica aqui em São Bernardo e outra em Jaboatão, no Nordeste. E é um projeto que já dura 12 anos de ecoeficiência, que a gente chama. Então, são vários pequenos projetos no chão de fábrica mesmo. As ideias e as sugestões normalmente vêm dos colaboradores, vêm dos técnicos que estão trabalhando no processo, mas que tratam de melhoria de processos. Então, eficiência energética, melhoria de uso dos materiais, melhoria de uso dos equipamentos, novos processos, etc. Esse projeto, ao longo dos anos, já melhorou enormemente tanto a performance ambiental. Hoje a fábrica é zero aterro, por exemplo, não manda nada para aterro, tudo é reaproveitado dentro da fábrica ou fora com parceiros. E aí é um outro conceito muito importante quando a gente fala de circularizar. Você precisa de muito relacionamento, né? Eu estou vendo aqui o network na camiseta do Walter. Assim, parcerias e relacionamento é uma coisa extremamente importante em sustentabilidade em geral, em economia circular mais ainda. Então esse projeto, através de várias iniciativas, mas principalmente colocando essa mentalidade na cabeça dos líderes, na cabeça dos colaboradores, etc., de que tudo pode ser melhorado. E redução de consumos, seja de água, como você falou, Olívio, seja de energia, através de medidas de eficiência energética, uso de energias renováveis, que o Brasil é abundante, vamos dizer, nesse sentido, né? As fontes de energia que nós temos, menor consumo de matérias-primas, tudo isso contribui. E ao longo desses 12 anos, a performance da fábrica e de outros clientes que a Fundação teve usando essa mesma metodologia melhorou enormemente. Aí, no final das contas, você atinge a sustentabilidade, você atinge economias também, você atinge melhoria de processos, muitas vezes, você atende a pressões do seu consumidor, né? Você está falando essas mudanças que estão havendo na sociedade, cada vez mais os consumidores, nós que somos consumidores, que somos cidadãos, nós estamos buscando produtos que tenham menos impacto ambiental, produtos que não tenham impactos sociais negativos. Sim. Eu quero saber quem é o fornecedor do fornecedor, porque se eu souber que uma indústria, qualquer que seja, uma indústria têxtil, uma indústria de alimentos, etc., ela tem na sua cadeia algum tipo de problema, seja utilização de mão de obra análoga à escrava, mão de obra infantil, algum ingrediente que não seja adequado, etc., eu, como consumidor e qualquer outro consumidor, vou fazer o quê? Nós vamos deixar de consumir aquele produto. Então, aí entra essa importância, né, da gente olhar as cadeias com cuidado, da gente olhar todos os aspectos. Eu acho que esse é o estado da arte. E ele vai trazer, vamos dizer, eu acho que essa situação que a gente precisa de combinar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social com menor impacto ambiental. E eu acho que, nesse sentido, fechando aqui o raciocínio, eu acho que o Brasil e as empresas brasileiras têm muito a oferecer. A gente tem acesso a energias renováveis, uma matriz energética extremamente renovável. Nós temos cadeias de suprimento razoavelmente bem estruturadas. Nós temos ainda muita coisa a fazer, mas eu acho que assim, a gente tem tudo, né? Um mercado de carbono aí que está começando agora também, a gente não chegou a falar nisso ainda, mas é um ponto também que o Brasil tem muito a se desenvolver e a oferecer. Nós somos um gerador de crédito de carbono pela agricultura, que você mencionou, enorme. Assim. Então, tem tudo isso que eu acho que se a gente não chegou no estado da arte, a gente tem muito para chegar. Bacana.
E de todos esses pontos, Rodolfo, eu também queria destacar com um pouco mais de ênfase a questão do consumidor, né? Sim. Mudou muito a cabeça do consumidor para essas práticas sustentáveis. E tem vários exemplos onde o consumidor também faz a pressão e a empresa acaba sendo impactada para que promova ações sustentáveis, achando que vai ser com mais custo, quando na verdade ela abre um novo viés no mercado de relacionamento com esse cliente consumidor, né? Então eu tenho falado muito isso em várias atividades, né? De modo que construir valor sustentável significa que você acolhe outro tipo ou nível de consumidor que você não está acostumado a ter e que você vai começar a tê-lo porque você abriu a brecha para expor-se como uma empresa sustentável ou com conceitos de sustentabilidade, né? Então isso está muito claro, várias áreas estão percebendo isso e tomando iniciativas que fortaleçam essa nova relação, né? E só para finalizar, uns grandes institutos de pesquisa lançaram uma pesquisa nesses últimos dias demonstrando o quanto os jovens estão dedicados para esse tema. Isso faz sentido com aquela palestra que eu comentei com vocês, mas se o jovem está concentrado nessa temática, ele se já não é o consumidor, é o futuro consumidor. E, portanto, vão começar a exigir muito mais das empresas práticas sustentáveis, né? Então, isso já está bem percebido também nesse cenário. E os jovens, muitas vezes, já alteram o perfil de consumo e de consciência, etc., daqueles que estão próximos dele. Então, às vezes, são os pais, ele vai mudando, vamos dizer, de acordo com a influência que ele vai tendo naqueles círculos. Muito legal. Walter, a questão ESG passa a ter uma percepção mais efetiva na cadeia de valor dos fornecedores. Você já fez alguns breves comentários sobre isso. Como você enxerga as empresas e seu posicionamento a respeito disso? A própria pesquisa pode ter sinalizado, mas o teu dia a dia nessa conversa com as organizações, dentro dessa cadeia de valor dos fornecedores? Tá, eu acho assim, vocês já comentaram alguma coisa de que realmente a grande empresa em geral, principalmente a multinacional, ela já tem uma pressão natural dos stakeholders, dos shareholders, de implementar ESG, porque inclusive isso impacta na habilitação para novos investimentos e, enfim, uma série de... Muitas vezes a matriz internacional tem o superposicionamento, né? E isso recarrega para os demais países. Uma coisa que eu tenho visto é que as empresas, mesmo nacionais, ainda falando um pouco das de grande porte, elas têm se preocupado e têm se movimentado para isso. Vou dar um exemplo, não vou citar o nome, de um grande banco que ele tem uma diretoria de ESG, mas ele não só está olhando a cadeia de fornecedores, ele também está olhando a cadeia de clientes. Então, ele, quando está fornecendo crédito, ele está avaliando se aquele crédito vai ser aplicado em alguma iniciativa que conflita, né, com esses princípios de ESG, ou conflita com os 17, né, ODS, né? Então, eu acho que existe um movimento muito positivo. Ele ainda não tem a massa crítica que a gente gostaria, né? Eu estava vendo um site chamado... E com a rapidez, né? Porque os problemas são tão graves que nós precisamos correr muito, né? Eu estava vendo um site chamado visualcapitalist.com, é um site em inglês, né? E um dos... eu acompanho porque todo dia ele traz estudos e muito bem estruturados sobre isso. Então tem um lá que fala, olha... nos últimos 30 anos, nós perdemos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de gelos nos oceanos, principalmente nos polos árticos e antárticos. Então, você imagina isso e com um gráfico mostrando que diminuiu em 17% o volume dele em relação à média dos últimos 30 anos. Então, não é que a gente está achando que está impactando o meio ambiente, está impactando. Tem dados e fatos. Então, existe uma necessidade da gente ter um senso de urgência. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas sentem que estão distantes. Não, fazer um negocinho aqui, mas isso não é tão relevante. Assim, qualquer coisa é relevante no momento que a gente vive. Eu acho que essa é a grande... É o que a gente precisa passar para as pessoas e que tem que cair. Então, quando você fala, Lívio, e eu gravei muito isso, que
tem que ser o cidadão ESG. Não é só a empresa, é o cidadão ESG, é aquele cara que também tem que ter essa preocupação, porque a preocupação de cada um acaba criando a massa crítica que a gente precisa. É senso de urgência e cidadão ESG. Esse eu acho que são os... E só para complementar, Walter, eu costumo, nas palestras, né, comentar que o Brasil e tantos países assinaram, desde a COP15, metas de redução, né? 43%, 35%, definido em 2025, 2030 e tal. Aí eu pergunto para as pessoas, né? O Brasil assinou, né, lá na COP, mas quem é o Brasil? Uhum. E fico insistindo, viu, Rodolfo? Mas quem é o Brasil? Fica todo mundo... O Brasil somos nós. Se o Brasil assinou, isso quer dizer que os 210, 203, 200 milhões de habitantes precisam estar, no mínimo, conscientes de que eu também tenho uma meta que pode ser 15% ou pode ser 70%, porque a média vai ter que ser a média que o Brasil lá assinou. Mas que cada um de nós vai ter que fazer a sua parte. E é o que você está falando. É a sociedade ESG e é o cidadão ESG que tem que arregaçar as mancas e fazer a sua parte. Senão, nós nunca vamos atingir meta nenhuma. Né? É como tratar na empresa, Rodolfo. A empresa, muitos estão dizendo lá, o NIT Zero, processos de redução, mas a empresa quem é? A empresa é seus colaboradores, são seus funcionários. Se os funcionários também não tiverem como nós vamos fazer ajudando isso, né? a cumprir essas metas, ninguém vai cumprir. Né? Então, é por aí. Né? Isso realmente é um fato, Lívio. Eu acho que a gente tem que realmente estar o tempo todo... As empresas precisam estar incomodadas. Eu acho que esse é um ponto. Tem que ter uma necessidade de que a gente passe essa sensação para as empresas em geral, para as pessoas, de que as coisas não estão boas. Né? Por mais que a gente tenha evolução, mas precisa se agir mais rápido. Tá? Acho que na Leve a gente também tem buscado contribuir com isso junto com as empresas. A gente desenvolveu um programa para levar ESG para a cadeia de fornecedores. E aí uma coisa interessante, porque a gente é focado em ESG, então a gente acaba dando para eles caixa de ferramenta para lidar com ESG como fornecedor. Então, lidar com categorias de fornecimento olhando o ESG, que também é um desafio, porque você vai falar ESG, principalmente para pequenas, às vezes a média empresa, o pessoal não sabe por onde começar, né? Então, esses pontos são bem importantes aí que a gente vê. Tá? Bacana, muito bom. Rodolfo, conte-nos um pouco mais sobre como a Fundação EcoMais desenvolve soluções de gestão e mensuração de impacto social nos seus projetos. Perfeito. Quero você falar um pouco disso. Bom, a pergunta é ideal para um gancho para essa última frase que o Walter acabou de mencionar. As empresas muitas vezes não sabem por onde começar. Então, assim, existe esse grande desafio. Agora, essa questão de puxar para nós, né, nós cidadãos, nós empresa, nós Estado, país, etc., puxar para nós essa missão de realmente impulsionar essa agenda é o mais importante. Como é que a Fundação faz isso? A gente muitas vezes é procurado por empresas que estão exatamente nesse dilema. Como é que eu implemento ESG, sustentabilidade ou etc. na minha companhia? Então, a gente ajuda no sentido de, primeiro, fazer um certo diagnóstico daquela companhia. Como ela está? Em que setor ela está? Qual é a maturidade? Aquilo que a gente já falou aqui. Qual é o grau de maturidade, né, do seu consumidor? Ele está disposto a pagar mais por um produto sustentável? Ele está pressionando para ter isso ou não? A análise também, às vezes, dos investidores, né? É uma empresa familiar? Os proprietários estão envolvidos nisso? Não estão? Então, essa fase de diagnóstico é um passo importante, porque muitas vezes a gente também é procurado por uma empresa que já vem com uma demanda. Eu quero fazer uma pegada de carbono do meu produto. Quando você pergunta por que você quer fazer uma pegada, a empresa nem sabe muito. Porque precisa, porque a concorrência está fazendo e assim vai. Então, primeiro, eu acho que é diagnosticar. É um pouco como um paciente também chega no médico e fala, bom, vamos ver qual é o seu estado, o que você está sentindo. Cada caso é um caso, aquilo que a gente falou. Tratar de forma igual não funciona. Você precisa verificar qual é o remédio, qual é a situação que está exatamente nisso. A Fundação, atuando como uma consultoria em sustentabilidade, ela faz primeiro esse diagnóstico, verificar então. Como é que isso é feito na prática?
a gente tem uma ferramenta que se chama análise de materialidade, que nada mais é do que a gente faz entrevistas, a gente levanta, né, informações junto ao público de interesse daquela empresa que nos procura. Então, podem ser os proprietários, o público interno, os clientes, fornecedores, bancos, se tiver também algum relacionamento, toda a gama que o cliente disse, de stakeholders que a empresa nomeia como importante. Juntando todas essas percepções, a gente verifica quais são os temas importantes. Materialidade, por quê? Porque são os temas materiais para aquela companhia. E a gente vai verificar onde essa matriz ela se encontra. Eu, dentro da minha empresa, acho que esse tema é importante e o meu parceiro, o meu cliente, o meu investidor identificou também como importante. Ótimo. Ou não, existe aí alguma coisa discrepante que eu não estou olhando, mas que o meu consumidor diz que, olha, é bom você olhar, ou o contrário. Então, assim, a gente faz isso, a partir disso a gente faz um trabalho de verificar como tratar aqueles temas. Então, aí tem realmente uma estruturação de medidas para tratar um tema específico. Então, essa é uma etapa, vamos dizer, que vai do diagnóstico até a criação do que a gente chama, né, de um mapa. Bom, aí são ações específicas que vão ter responsáveis, vai ter um tempo para você dar concretude, para você dar materialidade àquela questão. Porque senão sustentabilidade fica uma coisa etérea. E aí a gente está falando da velocidade, a gente precisa implementar medidas, a gente precisa ter resultados. Então, o que a Fundação ajuda é exatamente nessa implementação e aí depois no monitoramento e na mensuração de sustentabilidade. Mais uma vez, como? A ferramenta aí, nesse caso, se chama avaliação de ciclo de vida. A avaliação de ciclo de vida é uma análise que leva em conta todos os impactos ambientais, sociais também e econômicos, né, de todos os processos. Então, se eu vou fabricar um produto, da onde vem a matéria-prima, quanto custa essa matéria-prima, da onde ela sai. Então, a gente brinca que se fosse um bolo, você tem uma receita, você tem uns ingredientes ali. Então, se você vai pegar a farinha ela veio plantada do trigo, que usou fertilizantes, que utilizou o solo, que utilizou água e etc. Tudo isso, todos esses impactos, eles são medidos, tá? As pessoas às vezes não sabem, mas existem bancos de dados, existem sistemas, etc., que medem tudo isso. Então eu vou verificar quanto ele gerou de carbono, quanto ele consumiu de água, no final também de vida dele, quanto ele vai gerar ainda de impacto ambiental pelo descarte, considerando um descarte correto e assim vai. Então, toda essa análise, né, que a gente chama de análise de ciclo de vida, vai orientar e vai te dizer, bom, a melhor solução é essa ou é aquela. Eu estou falando aqui, né, de um cliente que bate a nossa porta, mas a gente trabalha também muito numa vertente que a gente chama de interesse público, onde eu trato de temas. Então, por exemplo, a gente já fez estudos com o Instituto Acatu sobre mobilidade urbana. Muitas vezes as pessoas se perguntam qual é o melhor meio de transporte? Ônibus, patinete, bicicleta, carro, todos eles têm o seu impacto. E aí a gente foi estudando, e tem um estudo feito com o Acatu sobre meios de mobilidade urbana. E quais são os mais sustentáveis ou não. Qual a melhor forma de secar as mãos? A gente, quando está, às vezes, no banheiro, você tem um secador de ar quente, você tem também toalha de papel, você pode ter toalha de tecido também. Então, de todas as alternativas, quais são as mais sustentáveis e por quê? E a gente, de novo, vai ver. Não é brincadeira, mas assim, depende. Às vezes depende do uso. Se eu estou fazendo de um uso numa universidade ou num aeroporto, vai ter um resultado. Se eu estou falando dentro de uma casa, vai ter outro. E isso pode ser feito com quase todos os aspectos. A gente tem estudos sobre aquecimento, sobre como eu falei, mobilidade urbana, etc. Então, essas são as formas com que a gente tenta promover esses temas e aproveitar, vamos dizer, esse momento que as pessoas estão conscientes e estão buscando informação para promover essa agenda sustentável, tanto no ambiente das corporações, das companhias, grandes ou pequenas. A gente já teve trabalho com o Sebrae, com microempresas e, como eu falei, como promover sustentabilidade, né, para um microempresário que não tem estrutura, não tem nada, mas se ele for mais sustentável, a conta dele vai fechar melhor no final do mês. E com instituições e outros parceiros para promover isso, inclusive governos, para promover isso na agenda pública. Essas são as formas como a Fundação Ecomais vem atuando. Muito legal, muito bom, Rodolfo, muito bacana. Walter, como você vê as tendências de mercado para a exponencialização das ações ESG no contexto da gestão dos fornecedores e como a Levio está se preparando para isso? Excelente, muito obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que assim, no contexto ESG, o que a gente percebe é que
um momento é um momento de conexão, né? A nossa economia é uma economia em rede, né? Ou seja, as conexões, elas são fundamentais para você poder chegar em resultados concretos, né? Então, esse exemplo aqui do Rodolfo, do Instituto que faz essas conexões, é um exemplo. O exemplo do Sindiprestem, da Sebrae, da DVB, são outros exemplos. São instituições sérias que promovem isso e quando você se conecta, você potencializa isso. Vou dar um exemplo no caso da Level, como você perguntou, tá? A Level, ela patrocina um instituto, uma organização que chama Procurement Club, que reúne os principais executivos de compras no Brasil e também os profissionais, né? Então, a cada 2 meses, a gente discute temas relevantes, né? Então, temas ligados à liderança, ligados à educação. A educação é a grande bandeira, né? Não tem por onde. E ligados, inclusive, ao parte S, né? A parte do social. E nessa parte S, eu tenho um caso bem interessante para comentar, que mostra o potencial dessa conexão, né? A gente, pela Level, a gente apoia uma organização que chama Passos Mágicos, que atende mais de 1.200 jovens de 15 a 17 anos. Já tem 30 anos. E qual foi a conexão legal que aconteceu? Então, nós procuramos, através do Procurement Club, levar essa mensagem e essas realizações para esse público. Porque o público precisa ver que não é assistencialismo, né? Você tem que estar envolvido com o desenvolvimento desses jovens, principalmente, muitas vezes, com situação difícil. Porque esses vão ser os propostos ou os possíveis líderes, os cientistas, as pessoas que vão pensar melhor para a gente. A gente não pode deixar eles de lado por causa dessa situação. Então, o que a gente faz? A gente leva no Procurement Club e mostra para eles os resultados. Vou dar um exemplo que aconteceu. Numa dessas apresentações, uma empresa que é a Vipan, da parte de turismo, convidou o líder dessa organização para fazer uma palestra, que é o Dimitri. Ele foi lá, fez uma palestra, aí o Peterson, nem sei se eu podia falar esses nomes, mas tudo bem. O Peterson chegou para o Dimitri e falou, Dimitri, então quanto que fica a tua palestra? Não, imagina, eu faço isso porque eu estou levando, né, esse espírito, essa mensagem para as organizações. Isso eu sinto que é muito importante. E aí o Peterson falou, olha, então vamos fazer assim, me fala alguma coisa que eu possa ajudar a organização, a Passos Mágicos. E aí ele estava com a previsão, o objetivo de levar alguns jovens para o Canadá. Olha só, jovens que estão lá em Bugaçu, numa cidade mudar a vida muito deles. difícil. Você muda a vida desse pessoal. Então o projeto deu certo. Ele criou as passagens, aí a Passos Mágicos conseguiu fazer, e agora, há pouco tempo atrás, no mês passado, eles retornaram dessa jornada. Com certeza modificados, com certeza. E as empresas lá, todas receberam muito bem. Os jovens foram falando inglês, então a Passos Mágicos preparou eles para que eles pudessem estar lá e fazer alguma coisa que realmente agregasse valor, né? Então, recentemente, levamos para uma visita em Embraer. A primeira visita de uma organização depois do Instituto Embraer, que também é um instituto bacana de conexão também, né? A gente tem que fazer conexão. Então, levamos lá, com certeza a gente mudou a vida dos jovens. Você abriu, né? Como a Einstein fala, abriu a mente, ele não se fecha mais. Eu acho que é isso que a gente o tempo todo vê na Level, põe isso para o Procurement Club e leva para as organizações. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que atuar, você tem que mudar. Ela depende da gente, é o cidadão ESG. E isso é a transformação social na veia, né? Na veia. Isso é uma das grandes missões, muito bacana. Rodolfo, você está bem presente no tema sustentabilidade e ESG. O que percebe de mais inovador e importante acontecendo no mercado e que merece ser apresentado aqui para o nosso público, tendo em vista já né, as próprias práticas já acontecendo, mas o que pode ter mais de inovador que você pode aqui nos esclarecer?
Olha, eu acho que tem talvez duas dimensões aí. Eu poderia ir para a dimensão mais processual, instrumental. Eu acho que tem, logicamente, uma influência, como em todos os outros setores, muito forte de digitalização. Existe uma tendência, né, de você ter mais ferramentas digitais. O que nós vemos, por exemplo, nos clientes, né, e nos parceiros da Fundação é muito mais um desejo de ferramentas. Eu falei das análises de ciclo de vida e das metodologias que a Fundação usa. Isso tudo é feito por nós e é discutido, entregue depois para o cliente. Muitas vezes eles querem, como nós também na vida pessoal, eles querem simular, eles querem fazer as análises. Então, isso demanda, vamos dizer, o desenvolvimento de ferramentas que transformam, vamos dizer, a sustentabilidade e dá na mão do cliente. Então, isso eu acho que é uma questão mais processual, só que a digitalização, toda essa parte, vamos dizer, vai mais por uma parte que eu chamaria de processual, assim, de instrumental. O que eu acho que a gente, né, elevar um pouco a régua e olhar mais para cima, eu acho que o que tem de mais inovador é uma mudança de mentalidade, que a gente já falou aqui. Eu acho que a gente já evoluiu, sim, né, de anos atrás. Todos nós aqui estamos há bastante tempo nesse mercado de sustentabilidade, em suas várias vertentes. Mas a gente já falou aqui também, a velocidade ela ainda é baixa. A gente tem que acelerar a velocidade. Essa mudança de padrões de consumo, de padrões de mentalidade mesmo, a gente realmente precisa acelerar. Porque a gente já está vivendo, como você também falou no início, nós já estamos vivendo as consequências do que a ação humana fez no planeta e a gente vai passar a viver isso muito mais. Então, tudo isso precisa ser acelerado. Para acelerar, você precisa engajar todo mundo, você precisa mudar essa mentalidade e isso não é fácil, porque nós temos os nossos padrões já estabelecidos. Eu acho que o que a gente precisa fazer é realmente implementar essas mudanças de forma prática, de forma veloz, de forma rápida, e nossas organizações aqui, todas elas, quaisquer que sejam, em quaisquer setores, precisam ajudar a empurrar essa agenda o mais rápido e da forma mais concreta possível. Então, eu acho que assim, são esses dois fatores que vão fazer com que a gente realmente vá. A digitalização vai ajudar, só que se eu não quiser mudar, eu não uso aquela ferramenta, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Então, a gente estava falando, por exemplo, de economia circular, ou a gente estava falando de carbono, toda essa mudança promove também um monte de oportunidades. A gente não tem só custo envolvido, a gente não tem só, isso dá mais trabalho, isso é mais complicado. A gente tem que mudar também o S, né, que a gente falou desde o início. O social não é só filantropia, não é só a ação que eu faço com as comunidades de entorno da minha fábrica ou do meu negócio. A Dona Maria, que você falou que vende pastel na Avenida Paulista, tem que pensar que o público dela não é só quem está ali do lado. Ela tem muito mais relacionamentos do que simplesmente só aqueles que ela acha. As empresas têm que mudar isso também e nós temos que ver o S como parte do negócio. Uma ferramenta que eu acho extremamente inovadora, que a gente tenta muito desenvolver na Fundação e na BASF também, é o que a gente chama de negócio de valor compartilhado, em que a empresa cria novas oportunidades de negócio através da solução de desafios sociais, por exemplo. Então, eu tenho um problema de saúde numa determinada comunidade, por que eu não analiso quais são as causas daquele problema? O que eu, como empresa, ou com algum dos nossos parceiros, né, que a gente fala de networking, posso resolver? As empresas são um potencial enorme de engajamento, de articulação. E aí, se eu consigo resolver, às vezes, um problema de saneamento, um problema de saúde, um problema social de drogas, etc., através dessa ação, e através disso eu consigo até fazer uma venda de produtos ou criar um novo negócio. E isso não é filantropia, isso não é simplesmente discurso, é negócio. E não depende de nenhum orçamento específico, nem nada do gênero, porque se eu criar, vamos dizer, um negócio que se sustente por si e que resolva um problema social ao mesmo tempo que promove o meu produto, minha solução, esse modelo está redondinho, ele está fechado. Então, acho que essa mudança de mentalidade, principalmente no aspecto social, de trazer isso para dentro e olhar as cadeias, pensar que se eu tô me desenvolvendo, eu preciso desenvolver também as minhas cadeias, meus fornecedores, trazer todo mundo, né? Os ODS falam isso, ninguém fica para trás. E eu acho que isso é muito importante, por exemplo, para trabalhar questões de direitos humanos, que hoje tem uma relevância enorme, porque a gente vê esses problemas acontecendo. Então, em vários mercados, em vários setores, a gente tem ainda muita coisa a ser feita e isso vai demandar uma mudança de pensamento, e a sustentabilidade aí acho que é o grande motor
para alavancar essa transformação. E vocês falaram muito em conexão, interfaces, né? A gente tem uma metodologia natural, que é a construção do mapa dos stakeholders. Né? Uhum. Quando a empresa define o seu mapa de fornecedores, você criou a rede de conexão. Ali estão todos, né? Todos os agentes, os colaboradores, os prestadores de serviços, as instituições que ela se relaciona, o cliente está ali. É só ela conseguir demonstrar isso tudo e trazer para esses públicos, né, todos, a percepção que tem que fazer sua parte, tem que estar absolutamente alinhado com essas práticas e com isso construir algo melhor. Né? E entender que esse S do social não é só o social da filantropia, etc., sim, mas sim. é o S que os clientes também fazem parte da sociedade, os fornecedores fazem parte da sociedade, os seus parceiros de negócio, tudo isso está embarcado nessa dimensão social da sustentabilidade. É isso mesmo, muito bom. E aí, a gente vai batendo papo daqui, papo dali, e a gente já está chegando no nosso final, né? Tá vendo? O tempo vai passando. E aí, eu queria pedir a cada um de vocês, começar com você, Walter, 1 minuto das suas considerações finais, por favor. Puxa, olha, é tão rico as informações que vou tentar ser bem breve, mas uma coisa que no evento foi falado também é o seguinte: o mercado está mudando. Essa parte do S é uma coisa que a gente vai ver muita mudança aqui para frente, e no caso de terceirização, a gente vê muita mudança em relação à CLT. A CLT, que é uma legislação de 1940, e que agora teve recentemente uma reforma em 2017 da parte trabalhista, mas ainda assim ela está mostrando que existe um outro caminho, que são mais opções de empregabilidade para as pessoas, para poder viabilizar a flexibilidade e, portanto, abrir novas portas para a população que está entrando, inclusive, no mercado de trabalho. Então, além da CLT, você vê, por exemplo, modalidades que antes eram vistas. Fazia-se, por exemplo, uma vista grossa, que é a contratação, por exemplo, de tecnologia ou de engenharia, que muitas vezes era o que eles chamam de PJ, e que antigamente, né, era visto um pouco, eu sei que existe, mas vou conviver, e hoje já está, os tribunais superiores, e a gente teve esse depoimento lá, né? Os tribunais superiores já estão reconsiderando isso, porque na realidade você tem que lidar com o que é real. A legislação, ela tem que apoiar e dar segurança jurídica ao que é real, e não, né, uma coisa que lá no passado representava e hoje já não reflete tanto. Então o que eu vejo hoje é essa mudança em vários aspectos de trazer para a realidade e apoiar as empresas, dando também segurança jurídica para essa integração e essa interação. Então, acho que é isso, a gente vê com bastante bons olhos. E a economia de escala, né, o efeito escala para a gente e o senso de urgência é o que a gente precisa para tentar salvar esse planeta aí, ter um planeta melhor para os jovens de hoje. E nós também, né? Que estamos também. Espero que ainda consigamos desfrutar, né? Tá ótimo. E obrigado muito pela oportunidade que você nos deu aqui, viu? Bacana. E parabéns. Rodolfo, Bom, considerações finais. Primeiro foi um prazer, eu acho que assim, a gente aprende sempre muito, né, nesses debates, nós mesmos que estamos aqui, e é um prazer, eu acho que assim, principalmente para nós, é uma forma de cumprir a nossa missão de trazer esse tema da sustentabilidade e promovê-lo, tirando os mitos, tirando, né, as verdades que as pessoas imaginam a respeito disso e trazendo para uma escala muito mais real. Então eu acho que assim, a possibilidade da gente promover esses temas e ver sustentabilidade como uma real oportunidade é um novo modelo de negócio, é um modelo de negócio mais adequado à situação que a gente vive hoje e é o que a gente vê, né, para o futuro, e a gente precisa nos preparar e preparar, né, com quem a gente se relaciona para viver esse novo momento. O Brasil tem enormes oportunidades de aproveitar, é muito mais oportunidade do que risco, essa nova economia de baixo carbono, essa nova economia que respeita direitos humanos, direitos trabalhistas e tudo isso que vem, né, junto na pré-cadeia e nas nossas cadeias. Então, acho que todas essas oportunidades, elas precisam ser aproveitadas, senão a gente vai viver sempre, né, com um país
país do futuro, como as grandes possibilidades, mas não realidade. Aí eu acho que entram dois conceitos que a gente gosta muito de aplicar na Fundação e na BASF também, né, na minha prática nas duas organizações, que é velocidade e a materialidade. Velocidade, a gente tem que implementar soluções que elas sejam consideradas pequenas, mas que sejam pequenos passos que levam a gente sempre avante. E velocidade, e que seja rápido, que a gente consiga evoluir de uma maneira que realmente atinja os resultados dentro desse horizonte que a gente tem. Porque a realidade está se impondo, a gente já está vendo algumas coisas que estão acontecendo. Então a gente precisa realmente colocar, né, essa agenda ODS que você mencionou antes da nossa conversa, né, o Pacto Global. Então, assim, como implementar essa grande agenda mundial, mas como fazer com que isso, né, cascateie e influencie as nossas vidas? O que eu faço, né, como cidadão, como consumidor, no meu dia a dia para ajudar nessa agenda macro aí que a gente tem? Então, trazer isso para nosso dia a dia e implementar essas soluções, eu acho que é fundamental. E essa conversa e essa conscientização, né, que a gente espera ter aqui dos nossos ouvintes, de todo mundo com quem a gente se relaciona, acho que ajuda muito. Por isso, mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade desse bate-papo e espero ter promovido aí algumas dessas ideias e que a gente avance nessa agenda. Muito legal, muito bom. Vamos agora aos agradecimentos. A diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Cineprestem, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, diretoria da Sebrace, a Central Brasileira do Setor de Serviços, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore, o Augusto Roque e ao time da Level Group, que nos apoia também. E vocês não se esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do Íris, da Sebrace e do Cineprestem, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito bacana essa conversa, e também a você, que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com apoio do Cineprestem, do Íris e da Sebrace. Até o próximo episódio.